já é praxis. A Cíntia vai um pouco explicar o que é o corredor, o funcionamento, né? E a ideia aqui hoje, então, é nós trocar algumas ideias, né? Fazer um bate-papo aqui e depois ir em loco lá conhecer de perto a experiência que está sendo construída ali do corredor, que é uma experiência hoje totalmente agroecológica. Toda essa produção que você está vendo aí, sem adubo químico e sem veneno, né? Aí depois a Cíntia mais alta aí vai explicar um pouco aí de como isso está sendo construído, do processo, né? E o Jamil também, que é o agricultor que está construindo essa experiência aí, né? De forma conjunta aí. Então talvez a gente faça uma apresentação bem rápida, o nome, da onde é. Pode ser? Vamos correr para cá. Fala o seu nome aí. Pode passar. Mariana do IFB de Brasília. Gabriela do IFB. André, Goiânia. Fernando, habitação da Caixa de Goiânia. Thiago, MST Brasília. André, Caixa, Nápoles. Lucas, Santo Antônio. Pinhões, Santo Antônio. Goiânia Noroeste. Faltou aqui, ó. Pode vir. Eu sou do IDIAS, né? Sou de Brasília. Também, de Corral. Eu tô lembrando. E eu sou o Vitor, sou da UNB, da cidade de Brasília. Rosilene, Jaraguá. Onivaldo, também de Jaraguá. É o Jamil daqui. Bela, né? Macedé. Evandro Catalão. Sou Ezequiel do MCP. José Melchior e Pameri, MCP. Luana Cristina de Piracanjuba. Gilmário, de Brasília, né? Obro, NB, Brasília. Alex, Planaltina DF. Ludiane, Catalão. Sérgio Piracanjuba. Mayra Rúbia de Piracanjuba. Diane de Piracanjuba. MCP, Goiânia. Jardinei de Santo Antônio. Vitória do Rio Quente. Wesley do Rio Quente. Odimar do Rio Quente. Cristiano do Rio Quente. Rio, que é o povo hoje tá quente aqui. Murilo, Planaltina. Leide Laura, Santo Antônio, MCP. O pessoal lá de trás. Pode falar. Henrique, Santo Antônio. Santo Antônio. Todo mundo se apresentou? Eu sou o Márcio do PCO. Cíntia, Brasília, em Bravos. Sempre do FCP de Catalão. Sandra, aniversariante do dia, não tá... Parabéns pra você, essa data querida. Parabéns pra você, essa data querida. Pois é, né? Finalmente eu cheguei aos 30. Finalmente eu cheguei aos 30. Demorou, mas finalmente cheguei aos 30. Então, mas já vou aproveitar aqui e passar pro Jamil. Então, bom dia para todo mundo, né? Bom dia. Bem-vindo nesse dia de campo de hoje. Vocês viram que tem professor aí de vários lugares, né? Vamos aproveitar bem o dia que eles têm para passar para nós. E seja todos bem-vindos e estamos o dia inteiro à disposição de vocês. Não pode ser o dia inteiro, nós temos que tomar de volta. Lá se der certo. Lá se der certo. Então, pessoal, o nosso objetivo aqui hoje, mais uma visita que a gente está chamando de Rota Agroecológica, já é o terceiro ano que a gente faz essas visitas nas áreas dos corredores agroecológicos que a gente está plantando e acompanhando no estado de Goiás com os pequenos agricultores ligados ao movimento camponês popular. Anteontem a gente fez essa mesma visita em Pirinópolis, ontem foi em Silvânia e hoje aqui em Catalão para fechar com a experiência aqui no Jamil. É um sistema que foi adaptado a partir da ideia de um
sistema de produção de um agricultor lá de Pirinópolis, o seu Bier, que a gente foi adaptando e trabalhando ele para os diferentes locais onde a gente trabalha, para demonstrar a possibilidade de se produzir agroecologicamente no sistema diversificado, várias variedades, vários tipos de plantas plantadas juntas, umas aproveitando dos benefícios que as outras podem trazer para elas. E antes disso, e usando daquelas variedades que são as mais adaptadas para a região. O corredor não é uma receita pronta, a gente não bolou isso lá dentro da Embrapa e veio trazer para os agricultores. A gente constrói, a nossa pesquisa é uma pesquisa participativa, que desde o início a gente discute as ideias e as alternativas e as possibilidades juntos com os agricultores. E aqui no Jamil a gente tem já há muito tempo trabalhado o processo de melhoramento participativo da variedade Sol da Manhã, que o Altair vai explicar melhor para vocês depois. E estamos selecionando também para esses sistemas agroecológicos algumas variedades de feijão e testando nesses consórcios e rotações que a gente implementou nesses corredores. Então o que são os corredores? São faixas a gente vai até lá no fim, faixas de milho, faixas de feijão, faixas de adubos verdes, que a gente, ano após ano, a gente vai alternando. Onde estava milho, vai vir uma planta que vai recuperar o solo, onde estava o feijão, de repente vai vir o milho. Então a gente vai fazendo a rotação dessas culturas, porque plantar sempre a mesma cultura no mesmo lugar não é bom, porque se aparecer uma praga e se o ano que vem você vier com a mesma cultura, você vai manter ali o alimento para ela. Então a gente tem que ir alternando para poder ir enganando os bichinhos que estão por aí. O Jamil hoje está com essa área totalmente agroecológica. Até o ano passado ele ainda entrava com adubação química, NPK, numa pequena parte da área e era necessário ainda fazer o controle das formigas com formicida convencional. Esse ano já não tem nada mais de adubo químico e o controle das formigas cortadeiras foi feito pelo uso em toda a área do gergelim, que ajuda a controlar as formigas cortadeiras, e também com um inseticida biológico que a gente ganhou para poder testar aqui na área. E que, por ser uma área que já está em conversão, caminhando para um equilíbrio, deu para controlar satisfatoriamente, tá certo? Então aqui a gente vai ver faixas de crotalária. O que é a crotalária? É um adubo verde, é uma planta que a gente chama de adubo verde. É da família das leguminosas e se associam com umas bactérias super poderosas e benéficas do solo que tiram do ar o nitrogênio e leva para o solo. Então, plantando a crotalária, a gente está adubando o solo com nitrogênio. Nós temos o milho, que é uma das culturas principais da propriedade, a variedade Sol da Manhã, que é a que melhor se adapta aqui no Jamil, que já vem sendo selecionada aqui. Nós temos feijões, algumas variedades de feijões, deixa eu colar aqui. Nós temos o feijão rosinha e o feijão corinto, que já vem sendo selecionados aqui na propriedade, são variedades do Jamil, que ano após ano ele vem melhorando para esse tipo de cultivo. Nós vamos ver as duas, depois ele vai contar a história do feijão corinto. Então nós temos o milho, nós temos o feijão, nós temos o girassol, que vai ser... O girassol também recicla muito nutriente, porque a raiz dele é muito mais lá profunda, então depois que você corta o girassol, a gente traz na palhada do girassol muitos nutrientes que estavam lá embaixo da terra e que as plantas comuns com raízes menores não vão conseguir. Ele atrai muitos insetos benéficos que vão ajudar a fazer o controle biológico das pragas, ou seja, os insetos benéficos vão comer as pragas, e atrai abelhas e outros polinizadores, que vão ser muito importantes para as abóboras que estão plantadas ali no meio do milho. A abóbora precisa que um bichinho vá beijar uma flor e outra para poder fazer o cruzamento. Então tem a função do girassol, o Jamil tira o grão, a semente, faz o óleo. As noivas de Catalão todas vêm tirar fotos aqui enquanto está florido. A situação já está ficando perigosa porque diz que as moças estão trocando de roupa ali embaixo. Ele está passando aperto. Então é isso, são essas combinações, todas as plantas ajudando umas às outras, entendeu? Então o ano que vem, onde por exemplo teve a crotalária aqui, o ano passado estava o milho. Então
Então a gente vai combinando, ano após ano a gente vai trocando. No trabalho de pesquisa a gente tem avaliado a produção do milho e do feijão principalmente, e nós estamos também acompanhando a fertilidade do solo, vendo se esse tipo de sistema está enriquecendo o solo, a ocorrência das pragas e das doenças, tá? E outros bichinhos benéficos que tem no solo, porque a nossa intenção é provar que esse é um sistema bom para os pequenos agricultores. Uma pequena área produz alimento, produz semente, numa produção diversificada e sadia. Então essa é a ideia dos corredores. Na hora que a gente for passear ali por dentro, eu vou pedir para não tirar espiga e tal, porque a gente ainda vai ter que avaliar essa produção. É uma área experimental, onde a gente vai tirar as informações que a gente precisa, e o Jamil vai colher depois o que ele precisa de colher. Mas por enquanto a gente não pode. Se vocês quiserem voltar para a colheita, né, Jamil? Estão convidados. Primeiro a chuva, né? A chuva, para poder terminar. E na sequência, Altair vai apresentar um campo de melhoramento de milho e de feijão, que ele faz conjuntamente numa mesma área a seleção do milho e do feijão. E vai explicar para vocês como é que faz isso, e também a área de produção das sementes do Sol da Manhã, que é a variedade que o Jamil vem trabalhando aqui. Tá bom? Então é só para dar uma ideia geral do trabalho, e aí vocês vão tirando as dúvidas à medida que a gente for caminhando. Deixa eu só completar O pessoal aí de trás está escutando? Chega mais aqui. Que tem sombra, ó. Uma das estratégias também do corredor é a produção de sementes agroecológicas, né? Agora, aqui tem que ver mais ou menos esse cenário, como ele está aí, e olhar o conceito que o Antônio Nobre sabe muito bem da agrobiodiversidade. Quando você fala do conceito da agrobiodiversidade, o corredor representa exatamente esse conceito. A diversidade entre diferentes espécies, dentro de cada espécie, onde tem 1, 2, 3, 4 variedades diferentes de feijão. A questão do sistema de produção, que é o sistema de cultivo, e o uso dessa diversidade. Então essa relação do uso, sistema de produção e diversidade entre espécies, esse é o conceito da agrobiodiversidade. E que isso aí gerou a questão do corredor. O corredor, ele já tem uma história tradicional de mais de 2000 anos, e olhando alguns pontos históricos, você consegue mensurar as milpas que eram o sistema de produção dos astecas, dos toltecas, dos olmecas, dos maias, em que eles plantavam também em faixas milho, feijão, abóbora, pimenta, e ia variando também de região para região essas milpas. Então isso aqui é uma adaptação também para os locais tropicais, uma forma de fazer esse tipo de milpa, que são os corredores agroecológicos, que tem uma multifuncionalidade extremamente importante, não só na funcionalidade da alimentação, mas também relacionado com a saúde, com a arte, os momentos de cultura, as questões místicas, tudo isso envolve dentro de um sistema que é um sistema vivo, é um sistema de vida. E a questão das células de seleção, que o Jamil está trabalhando, essa é uma estratégia que nós começamos a olhar que poderia ser feito. O que é a célula de seleção? São 2 quadrados iguais, onde um você planta o milho, que é o Sol da Manhã, e o outro divide em 3 partes e planta o feijão. Porque o feijão é uma planta autógama, não é igual ao milho, que tem que ter uma área maior. É o feijão roxinho, o preto e o rosinha, né, o Jamil? Os 3. Ele planta em outubro, essa é a ideia. Quando for em fevereiro, em janeiro mais ou menos, esse feijão é colhido. No início de fevereiro, aonde estava o feijão, entra o milho. E quando sai o milho, aonde estava o milho, entra o feijão. Então no mesmo ciclo agrícola, você consegue ter uma seleção das águas e uma seleção da seca, da safrinha. Então essa é a ideia da célula de seleção. Você faz essa rotação com o passar do tempo. O corredor as unidades estão atrás do corredor, né, mais ou menos na direção dessa crotalária. Agora a minha preocupação é o seguinte: nós tínhamos que dividir esse grupo.
uma parte iria visitar o corredor e a outra parte iria visitar as unidades da célula de seleção e depois trocaria esses grupos, né? Porque é muita gente para tá junto dessa área aí que pode acabar machucando, né? E também, como também é um momento de diálogo, também quem quiser se manifestar, falar qualquer coisa, pode falar agora nesse momento, que depois nós vamos discutir lá dentro da área mesmo. Ok? Pode falar. A gente percebe que o uso está muito bom, viu? O uso, né? O uso, a parte né, do conceito da agrobiodiversidade, o uso está um espetáculo, viu? Antônio quis dizer que a canjica está ótima. Resumindo. Esse milho ele pegou do mercado, né? Por isso deve estar. Esse é o sol da manhã. Fernandes quer? Eu queria me apresentar um pouco mais detalhadamente. Vim aqui para acompanhar essa prática muito promissora. Trabalho na área de habitação da Caixa como assistente de projetos sociais. E a gente acompanha o MCP com a sua organização bacana, desde a prática de sementes crioulas, mais ou menos 6 a 7 anos atrás, foi vencedora entre 20 do Brasil. E a gente tem o papel de juntar entidades organizadoras com áreas técnicas que têm o know-how de fazer as coisas. Então, nosso objetivo é tentar fazer contato, conhecer todo mundo que está aqui e procurar um estado sustentável de uma grande coisa. Mais alguém quer se manifestar? A Imatec veio do DF aí, ó. Pode falar qualquer coisa também. Eu sou Isabela, sou zootecnista, trabalho na coordenação da agroecologia lá da Emater DF. Aí eu vim a convite do professor Nobre, né, para conhecer e para implantar, né, esse projeto com os agricultores familiares lá do Distrito Federal. Beleza. Mais alguém? Tá um silêncio muito grande. Eu quero falar. Então, né, gente, essa questão do milho, semente do milho, eu entendo assim, que é uma semente mais tem erosão genética, né, é uma semente que ela perde muito. Isso aí, não sei se... Aí tem as multinacionais que se interessou por isso, aí tem as Monsanto, tem as Bayer, tem as tantas aí, que se interessou por isso. Por que nós também não temos interesse em melhorar a nossa semente? É o que a gente, e é tão simples, né, fazer seleção. Nós vamos lá na roça, seleciona o nosso milho. Igual a gente faz aqui, nós pegamos 600 espigas de milho, colocamos lá tudo junto, e dentro das 600 nós vamos selecionar 200. Se a Monsanto pode fazer isso, as Bayer, nós também temos as condições de fazer com a semente nossa, do jeito nosso, né? Porque a semente do milho, ela perde muito geneticamente, nós não podemos recuperar. É um trabalho que a gente está fazendo aqui, está com 4 anos já, né? 3 ou 4 anos já. Não é difícil, a gente pensa em fazer uma seleção de semente é difícil. Não é, não. No nosso modo, do jeito nosso, na nossa semente, nós podemos adaptar e fazer nosso trabalho também de melhoramento. Se as empresas melhoram, nós também podemos melhorar a nossa semente. Não precisa mais comprar a semente deles caro lá, senão nós podemos produzir nossa semente de graça. Essa história do milho é muito importante, porque o milho, essas espécies todas que estão aí no corredor, é a mais complicada porque ela cruza ao acaso, né? Então ela pode ser contaminada se tiver um vizinho, se tiver um estrangeiro. Então, essa parte pedagógica, né, do olhar do agricultor e o saber dele como evitar os processos de erosão genética são extremamente importantes. E principalmente também na amostragem. Você, para representar uma variedade de milho, que ele falou das 200 espigas que fica no final que ele seleciona, é o número mínimo que você tem que ter para representar uma população. Se você pegar 3 ou 4 espigas, você já provoca erosão genética por efeito de amostragem. Então essas questões são muito importantes quando o agricultor está trabalhando com milho. E na estratégia do MCP, se vocês, quem acompanhou a rota agroecológica, cadê o Murilo? O Murilo começou a acompanhar, mas ele perdeu a chave do carro, caiu na cachoeira e não chegou no segundo lugar. Mas no terceiro ele chegou aí. Feijão, você pode ter 5, 6 variedades em cada um desses locais, diferentes. Todas as outras espécies de alto recurso pode ter, mas o milho não. Então
aqui só tem o sol da manhã. Ontem nós vimos o taquaral, lá na propriedade do Adair. Lá em Pirinópolis tem um caxambu. Então a diversidade do milho está nas diferentes comunidades. Agora a diversidade do feijão está dentro das próprias comunidades. É como se vocês veem um frasco cheio de bolinha dentro. O milho é o frasco com essas bolinhas todas dentro do frasco. O feijão são as bolinhas separadas. Porque um se autofecunda, então não tem problema de erosão genética. Agora o milho tem. Ou é contaminado, ou é amostragem que pode perder o milho, a qualidade dele. E o Jamil hoje tira de letra. Além das outras características que se avalia, né? Tipo do grão, aquelas coisas todas. Mais alguma questão? O MST aí, cuidado, hein? Ezequiel, seu Zé? Eu estou atrás de você lá agora, hein? Acho que eles estão enganados. Você ganha. É uma satisfação estar aqui com todo mundo nesse processo. É um processo interessantíssimo de saber. E mais para buscar, para aprender, observar conceitos aí. E tentar replicar lá também. A gente está aí com São Antônio, na gestão ambiental agora. E a ideia é a gente produzir agroecologicamente lá também, nas nossas áreas lá no DF. É isso. Acho que é só reforçar aqui, quando seu Zé também falei rapidão, mas é só dizer da importância que tem essa experiência para os agricultores, os camponeses e camponesas do movimento, né? Pra gente poder ver concretamente, olhar aqui, poder andar e ver que é possível, né, Jamil, produzir sem veneno, produzir, aqui já está no estágio mais avançado, né, sem um adubo químico, né, é possível, a produção, a produtividade é alta, é boa. Depois o Altair, ele é bom de cabeça, ele fala dos números aí de produtividade. É alta a produtividade. E esses milhos, muitas vezes o pessoal tem um preconceito muito alto. Dizer, mas esse milho, ele produz pouco. Esse milho, a lagarta ataca ele e come ele tudo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente vai perceber aqui hoje, que a fala, né? Aqui que está aqui hoje, o pessoal da Embrapa e dos próprios agricultores têm bastante experiência, que esse é um milho bom de produtividade, que, por exemplo, você vai tratar do gado, fazer uma silagem. O milho transgênico tem um alto índice de aborto, né, no gado, esse milho não tem. A quantidade de proteína que tem no milho é excelente. Então, é todas essas coisas que a gente precisa desconstruir, né? Que muitas vezes as empresas nos adestrou tão bem que tudo que fala mal do nosso milho, para a gente poder comprar delas o milho, o veneno e o adubo, quando a gente tem o nosso milho, a gente não depende delas. Quando a gente depende, todo o dinheiro que a gente ganha vai para elas. O Adair falava ontem, um saquinho de milho transgênico custa R$ 1.200. O adubo custa mais isso, mais o veneno. Você soma e compra tudo aquilo caro. Quando você vai vender o milho hoje é R$30 a saca. Ou seja, os produtos da empresa têm muito valor. A partir do momento que está na lavoura do agricultor, perdeu todo o valor, né? E quando a gente tem a nossa semente, isso é resgatado, né? Nós temos autonomia, a gente planta, né? A gente melhora, a gente seleciona a nossa semente, a gente não depende dessas empresas. Ou seja, a gente vai gastar muito menos, vai ter a mesma produção e vai ter um alimento saudável, né? De qualidade. Que, como diz o Jamil, se nem a lagarta come o milho, para que nós vamos comer e dar câncer depois, né? Seu Zé, alguém mais? Não, só lembrando assim, que o MCP já tem 10 anos, né, que está aí nos resgates e melhoramento das sementes biológicas, que hoje a gente tem 6 variedades, né, que a gente já comercializou mais de 1.000 toneladas dessa semente, aonde todos os agricultores, não só do estado de Goiás, mas Brasil, acessou essa semente. E é claro, a importância de cada um ter a sua própria autonomia, ter sua semente sem depender desse grande pacote aí, que hoje necessita da gente vender 20 sacos de milho grande para comprar um saco de milho pequeno, que seria aí 60 mil sementes, né? Nem quilo mais hoje, né? E hoje um milho aí chegaria aí de 600 a 800 reais a saca, e quando você vai vender ele, você vende ele por 30, 32, tá? Então isso, às vezes, o camponês não dá conta aí de fazer essa conta, e no fim ele vai depender de um grande pacote
de uma semente que totalmente sem qualidade, né, que a gente vê aí no mercado, né, sem opção, o pessoal no fim acaba consumindo coisas de não qualidade, né? Com esse trabalho nosso do MCP, ainda mais fazendo essa transição de agroecologia, a gente tem certeza absoluta que tem facilidade sim de entrar no mercado, que é essa a nossa ideia, nossa preparação para isso, e a gente já está com um trabalho assim bem avançado. E a ideia ano que vem, lá em Ouvidor, vai ser aqui no município de Ouvidor, a gente já começa. Ano que vem não, esse ano, né? Nós já estamos em 2019, ainda estou em 2018. Lembrando também, né, Sandra, igual ontem lá em Silvânia tinha uma médica lá, né? Ela fala de... Médica do intestino. É negócio da barriga. E ela tá dizendo a quantidade de gente que está com problema de estômago. Ela tá assustada, assustadíssima, o tanto de doença que tem, de coisinha, tá? Alergia. Mas aí eu lembro que a Sandra estava falando, se eles plantam um trem que nem lagarto comem nós comemos, nós estamos caçando doença, não tá? É uma pergunta que eu deixo para a pessoa ficar pensando. Se eles fazem uns alimentos, dizem que é alimento que nem lagarto lá não come, gente, nós vamos comer isso. É mais inteligente que a gente. Handap no mato, você bate o handap na planta, por que handap no mato? Bate o handap naquela planta, ela não morre. É pra gente pensar, né? Eu fiquei assustado da quantidade de gente procurando um problema. Alguma coisa tem. A quantidade de intolerância à lactose, a quantidade de alergia. É muito louco. Mais alguma manifestação? Silêncio total. E esses alunos da UNB que foram alunos, não são... Acho que não aprenderam, foram erradas. Antônio Nobre, a gente já manifestou grande aqui, mestre. Né? Já se manifestou aqui pela qualidade. Eu senti a mudança, né? Do ano passado para esse ano. Né? Não sei se eu tô com mais fome. Mas que o milho melhorou muito, a vida melhorou demais. A pele arrancou toda. Agora sim, nós estamos no desafio, né? A Embrapa, a Emater, o Instituto Federal de Brasília e a Universidade de Brasília. Nós estamos aqui porque nós temos um desafio muito grande, correndo atrás um pouco do tempo nesse ano, porque muitas das sementes que vocês comercializaram, que o MCP comercializou, uma parte foram através da Emater para produtores de Brasília. Infelizmente, podemos trazer poucos produtores hoje aqui, mas nessa mudança de governo nós conseguimos costurar com estudantes que participaram do nosso curso, que o Altair ofereceu para nós lá na Universidade de Brasília, com um grupo de estudantes, nós conseguimos então firmar essa parceria com a Emater de Brasília, a Federação dos Trabalhadores do Distrito Federal, lá no assentamento Chapadinha, e é bem provável que nós vamos precisar muito dessa experiência na parte da organização social, para mostrar aos produtores, né, o potencial que tem deles próprios daqui 1 ano ou 2, sei lá, uns 3 ou 4 anos, eles poderem já estar eles mesmos produzindo a semente deles lá, né, podendo fornecer para a Conab e até mesmo atender outros produtores, né, na multiplicação desses polos de radiação, né, como esse aqui. Então acho que um dos objetivos nossos aqui também vamos dizer assim, consolidar um pouco mais essa parceria, né, dar mais um passo no sentido de o MCP poder nos auxiliar, né, nesse projeto lá, junto com a Federação dos Trabalhadores do Distrito Federal. Eu sei que vocês estão atuando em diversos estados com produção, né, agroecológica e produção de sementes, e esse conhecimento vai ser, essa troca de experiências vai ser muito importante, né? E nesse sentido que o Antônio falou, é muito bom reforçar que todo um trabalho desse é feito em etapas.
Projetos anteriores, Isabela, trataram do manejo da diversidade genética, ensaios de avaliação das melhores variedades em todos esses lugares, melhoramento